Como já fora alertada a humanidade anteriormente sobre as explosões solares que estariam afetando a vida em todos os planetas ligados a este Sol, essas ondas estão provocando e estarão provocando perdas nas ondas magnéticas que são utilizadas pelas formas de transmissão das comunicações terrestres. Como já anunciado a todos, para que todos os seus documentos também tenham em papel com qualidade, para que você possa comprovar tudo aquilo que você tem digitalizado, pelo menos as coisas mais importantes, para evitar transtornos e discussões inúteis com pessoas ligadas a empresas poderosas que controlam o dinheiro do mundo. Ora, alertados quanto a esses extratos bancários que vocês tenham e os guardem em segredo, onde vocês possam tê-los, para que você consiga comprovar aquilo que você tem, diante dessas ondas que vão provocar anomalias em todo esse campo terrestre, dentro desses próximos meses, o que afetará bastante toda a comunicação via internet, toda a comunicação via satélite. É importante salientar que de todos esses sinais e avisos que foram dados, as percepções estarão claras nos próximos dias, devido às variações de intensidade já percebidas e devido ao aparecimento de pequenos meteoros que estarão adentrando a camada terrestre e se farão vistos em cidades, campos, mares, como verdadeiras chuvas de luzes. Um espetáculo belíssimo e ao mesmo tempo muito perigoso a todas as formas de vida do próprio planeta. Diante disso, em muitos governos, decisões importantes serão adiadas dentro desses próximos meses, a fim de que eles não percam os dados que eles tenham, mediante aos seus propósitos de governabilidade, tanto política quanto econômica, que são as questões hoje mais importantes, do qual vem afetando todos os países do mundo. Como toda essa onda vivida recentemente causou pânico, medo, e houve um prejuízo gigantesco às grandes famílias que comandam o planeta Terra por interesses, dentro dos planos de se implantar uma nova ordem, dentro do ponto de vista de uma possível eternidade que os mesmos poderiam alcançar. Tais planos são quebrados quando membros dessas famílias começam a desencarnar já em idade avançada, e assim, simultaneamente, todos esses ligados a essas famílias aparentemente poderosas economicamente, que têm o poder na mão sobre as principais empresas de manufaturação, empresas ligadas ao campo econômico, campo medicinal, do campo alimentício, do campo bélico armamentista, estão perdendo o controle sobre o que têm, em função dessas ondas e da intervenção também vista por aqueles que habitam os outros planetas mais evoluídos,
que em visita constante autorizada pelo Cristo no planeta Terra estão provocando já intervenções em alguns desses lugares a fim de retardarem esses conflitos bélicos em detrimento aos desejos que essas famílias têm de dizimar o quanto mais possível para que os mesmos consigam ter controle sobre a minoria. Como seus planos foram frustrados nesses últimos anos, e diante de pessoas poderosíssimas que desencarnaram e que estão sendo omitidas os seus desencarnes, este sim, e não o desta última, da rainha da Inglaterra, do qual desencarnou de forma natural, e nada tinha a ver com esses tais compromissos desta agenda, ao contrário do que muitos pensaram e diziam, tinham os seus compromissos voltados à sua pátria e ao seu povo, mais à pátria do que ao povo. Mas isto é assunto para uma outra oportunidade. Dentro desses campos, aonde esses seres que habitam planetas vizinhos estão provocando interferência, a fim de evitar uma catástrofe por agora. Estão tentando fazer uma mediação e dentro desses clubes, desses países tidos como ricos, em reuniões secretas, aonde a comunicação com seres que habitam planetas vizinhos, estão recebendo instruções para que se pacifiquem antes que haja uma intervenção maior por parte deles. Por quê? Toda e qualquer guerra nuclear acontecendo na Terra interferirá não só apenas vibracionalmente, mas as ondas provocadas pelo impacto dessas bombas afetarão inclusive a vida dos planetas que giram em torno do Sol. E como isso não pode acontecer, haverá essa intervenção cósmica no planeta Terra a fim de evitar uma catástrofe global mediante as ameaças aí proferidas por ambos os lados, ao qual não há heróis diante desses que declaram guerras pelos seus motivos. Alguns por quererem conquistar seus inimigos há décadas, e outros que estão avançando em seus territórios a fim de evitar que os inimigos ganhem campo de proximidade com os pontos aonde eles têm mísseis balísticos capazes de neutralizar todo e qualquer ataque momentâneo. Como essas reuniões entre os seres humanos não têm obtido resultado pacificador diante da ganância gerada por estes seres, a maior visibilidade desses objetos voadores que já serão identificados se tornarão mais próximas da humanidade terrestre e não mais assombrados se tornarão quando do avistamento deles em todos os países deste planeta, do qual onde estão os seres humanos em seus ciclos evolutivos. Observando que os seres humanos, pelas suas fragilidades intelectuais, pela sua incapacidade de um raciocínio de sobrevivência geral, pois todos são habitantes de um único planeta, não são invasores, porque não há invasores aqui, há espíritos que estão auxiliando na manutenção da vida, do trabalho de todos os seres humanos. No entanto, pelo fato dos seres humanos estarem
ainda muito primitivos na questão da lógica e do entendimento matemático de sobrevivência, se faz necessário pelas suas ações mudanças no próprio orbe terrestre, sem que isso afete a vida, inclusive dos selenitas, esses habitantes lunares, do qual estão preocupadíssimos com a descoberta de alguns metais que podem trazer grande propulsão energética aos interesses dos seres humanos, como gafanhotos que invadem as plantações sem autorização para quererem usar dessa energia de forma bélica, não de forma pacífica. Mediante isso, esses desentendimentos estará sob o julgo dos mesmos, e os seres em comunhão, os engenheiros que cuidam da manutenção terrestre, em seu círculo global, em todas as suas formas de vida, terrestre, marinha, aérea, e também aqueles que controlam o grande motor do planeta Terra, o núcleo da Terra, estarão sendo auxiliados por estes seres para que, ao primeiro impacto e ao primeiro sinal de qualquer uma dessas bombas nucleares que irão explodir, já provoquem ali mesmo a ação que aquilo que os seres humanos chamam de senhores do karma, mas uma ação misericordiosa para recolher tais espíritos, mesmo esses estando em estado atrasado, para que possam ser levados em naus a esses outros planetas já aqui advertidos por nós e que estão em suas proximidades, em alinhamentos, para que, durante essas viagens, esses seres que adentrarão em dormência durante séculos, para que possam depois reencarnar nesses planetas e ali recomeçarem a sua jornada evolutiva apenas com uma pálida lembrança dos erros da conduta ao qual não deram a mínima importância. Diante disso, orientamos aos irmãos que prestem atenção ao clima, prestem atenção às tempestades e aos tremores de terra que se tornarão mais intensos dentro do círculo terrestre nos próximos meses. Isso nos próximos meses. Nos próximos meses estão inclusos dias e semanas subsequentes. Basta olhar. E não apenas aqueles que escutam e não ouvem. Aqueles que enxergam e não veem. Todas as coisas eles têm seus propósitos e significados. Orientamos para que, mediante tudo isso, o socorro àqueles justos acontecerá pela justiça de suas próprias condutas e idoneidades. Todos esses que aqui já se manifestam, contrariando toda e qualquer veracidade dos fatos que estarão aí a comprovação de todos, desses próximos dias principalmente, para que o seu estado de consciência entre na transe do arrependimento e comece desde já a sua luta para o seu soerguimento, visto que tais seres humanos, tidos como incrédulos, são apenas mentes incapazes de entender o círculo natural de evolução dentro desses ciclos gerados no planeta Terra. Círculos dentro de um ciclo, ou ciclo dentro de um ciclo, menor ou maior, conforme a intensidade de conhecimento verdadeiro e atitudes compatíveis com a condição que cada um se deparará. Mediante as ações de países que estão se reunindo e aproveitando
momento de sono e intranquilidade do inimigo que eles julgam ali da Eurásia e também da Ásia, estão juntando forças os inimigos para a grande peleja do século. É uma guerra espiritual e é uma guerra material. Fiquem apenas, neste momento, um pouco mais atentos e cautelosos. É o que podemos, neste momento, revelar-lhes mediante aos monitoramentos que são feitos para que a mensagem possa ser dada prosseguimento já nesses próximos dias, principalmente neste próximo sábado, onde serão trazidas mensagens pela manhã, a partir das 10 horas da manhã ou um pouco antes, para aqueles que estão em sintonia e que receberão informações preciosas neste dia 24 de setembro sobre o que está acontecendo no plano espiritual, no núcleo da Terra, nas circunvizinhanças do planeta Terra e da própria Lua. Fiquem no aguardo do vosso irmão e amigo Agostinho.